Donc bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là, et merci à Grace d'être là à distance, disons, par Zoom. Et nous allons commencer ce colloque Graça Moraes et l'art de penser le monde, un colloque qui s'inscrit dans la ligne principale du Crépal qui racontait la vie. Et je suis d'autant plus heureux d'être là et de voir que mes collègues ont organisé ce colloque, puisqu'il s'agit également d'un colloque qui porte sur l'art. Et donc c'est aussi pour nous intéressant de voir que le Crépal s'ouvre à d'autres lignes de recherche qui ne sont pas seulement la littérature, et donc également les arts visuels. Donc c'est aussi très important pour nous. Et c'est aussi important pour nous puisqu'il s'agit d'une peintre. Et donc il s'agit de mettre à l'honneur une femme. Et l'université doit aussi avoir cette responsabilité, donc de mettre sur le devant de la scène non seulement des hommes, mais surtout des femmes, puisque les femmes ont été jusqu'à présent les grandes oubliées de l'histoire de l'art, comme l'a pensé Nocheline par exemple, ou de l'histoire tout court. Donc c'est un grand bonheur que Égide ait organisé ce colloque, et c'est d'autant plus un bonheur que Graça Moraes s'intéresse aussi, et pas seulement à l'art, mais aussi elle a une pensée politique derrière ces images. Et ces métamorphoses ne sont pas seulement des métamorphoses visuelles, mais sont également des métamorphoses qui interrogent la présence de l'homme et aujourd'hui de la notion de frontière. Donc cette frontière hybride dont elle parle également dans ces images, c'est aussi ces frontières qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans une Europe qui se sent un peu menacée et qui met en place toutes des stratégies pour retrouver la pureté, une pureté imaginaire, et on en a la preuve avec Zemmour. Et donc peut-être que ça paraît un peu galvaudé de faire allusion à Zemmour aujourd'hui, mais je ne pense que non, puisque cette question de pureté, c'est ce qu'il prône en fait, et les images que nous présente Graça Moraes sont peut-être des images un peu impures, mais pas dans le sens péjoratif du terme, pas dans le sens de l'abjection, mais plutôt justement dans cette idée de montrer quelque chose qui serait de l'ordre de l'humain à travers l'hybridité. Et cette hybridité, c'est celle qui est le propre de l'homme. Glissant parlait de l'idée de la créolisation du monde, et peut-être que Graça Moraes parle aussi, d'une certaine manière, de cette créolisation du monde à partir d'images telluriques. Et je pense, et ce n'est peut-être pas par hasard que Graça Moraes soit née dans une région qui s'appelle Trás-os-Montes, une région un peu fermée sur elle-même du Portugal. Et lorsque je vois les images de Graça Moraes, je pense à un grand écrivain portugais qui s'appelle Miguel Torga, qui disait que l'universel, c'est le local moins les murs. Universal est le local menos sem as paredes. Et c'est d'une certaine manière ce que nous présente également Graça Moraes à travers ces images. Donc des bichos, pour reprendre l'expression également de Miguel Torga. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir Graça Moraes parmi nous, puisqu'il s'agit d'une grande peintre portugaise, mais aussi sans doute d'une grande peintre tout court. Et aujourd'hui, de peindre de manière figurative, donc c'est peut-être quelque chose que l'on voit moins dans les musées. Aujourd'hui, en tout cas dans l'art contemporain, donc le figuratif est un peu mauvaise image, disons. On trouve ça un peu trop décoratif, mais c'est aussi le moyen, à travers ces images, de questionner ce monde et notre monde aujourd'hui. Et c'est ce que fait Graça Moraes. Donc merci Graça Moraes d'être parmi nous, et merci à ma collègue Égide Souto d'avoir organisé ce colloque. Merci beaucoup. Merci Fernando. Merci Fernando pour ta présentation et merci d'être là. Alors je souhaite tout d'abord saluer les présents et vous dire à quel point est-ce que cette journée d'études me remplit de joie et d'émotion. Certains se diront peut-être que c'était de la publicité mensongère parce que j'avais annoncé la présence physique de Grace. Grace en dira un petit mot, mais parfois ce n'est pas possible. Donc Grace est là quand même avec nous. Et donc je souhaite remercier très 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 chaleureusement Graça Moraes, Joana Moraes pour toute leur précieuse aide. Je remercie aussi le comité scientifique, Helena de Freitas, Bourgade Baltruche, ma collègue Emília Ferreira, et je m'excuse, il y a un petit lapsus dans le programme, on en avait parlé il y a plus d'1 an,
aussi de ce colloque. Je remercie aussi mes collègues. Je félicite Brigitte Thirion pour son programme et sa très très belle affiche, l'Institut Camões, la Maison de la Recherche, les étudiants, les amis de Grasse et vous, ici, présents, ici et ailleurs. Je remercie aussi l'équipe technique de l'université et surtout, je remercie les participants qui ont accepté le défi, notamment quelques présents, professeur Eduardo, je vais le dire, je ne résiste pas, qui m'a souvent dit « Je ne parle que de peintres morts ». Et là, grâce, j'ai lancé le défi à professor Eduardo de falar de si, porque normalmente ele diz sempre eu só falo de mortos, ai a responsabilidade de falar de uma pintora viva e que ainda por cima tem família, e o que é que vão dizer? J'ai aussi lancé le défi à ma collègue Christina, historienne de l'art, qui ne connaissait pas votre travail. Donc, on en a beaucoup parlé. J'ai aussi réussi à convaincre certains collègues, des collègues qui seront là cet après-midi, qui ne connaissaient pas votre travail, mais que lorsqu'ils ont vu les images, ils ont été happés, comme moi, par ce travail. Alors, mon collègue Fernando Koropsch, le co-directeur du CREPAL, notre centre de recherche, l'a très justement dit que cette action s'inscrit dans l'axe du CREPAL « Raconter la vie ». Et cet événement est aussi organisé dans le cadre de la chaire Solange Parvot, avec le soutien de l'Institut Camões. Et notre centre avait déjà participé en 2017 à un colloque organisé à la Gulbenkian lors de l'exposition « La violence et la grâce », dont Hélène Freitas était la commissaire. Et l'idée de continuer ces échanges est restée en mémoire. Alors à cette occasion, je découvre le film merveilleux de Joana Moraes, dont on aura l'occasion de parler cet après-midi, qui s'appelle Graça Moraes, na cabeça de uma mulher está a história de uma aldeia. Et ce film, qui est fait à partir des archives collectées, est une quête ethnographique. Et je souligne d'ailleurs que le titre de cette journée, vous avez l'affiche, m'est venu inspiré de ce film. Donc, obrigada, Joana. Donc, naturellement, il était judicieux dans ce cadre d'inviter des chercheurs différents, de différentes disciplines, des différentes universités, puisque nous avons 4 universités présentes ici, et d'avoir une approche plurielle sur votre travail, et surtout parce que les questions que vous vous posez dans votre peinture depuis 40 ans sont quelques-unes des questions intrinsèques à des questions menées par notre centre de recherche. Bon. Je pense ne pas exagérer, surtout après t'avoir entendu, en affirmant qu'aucun peintre femme venu du Nord vers la capitale n'a établi une aussi forte complicité avec sa terre natale. Graça doit sa singularité en grande partie au fait que son travail est fait de mémoire de gens qui ont réellement existé. Elle s'est forgée depuis plus de 40 ans une image aisément identifiable, figuratif, narratif et surtout d'emblée reconnaissable. Graça Moraes cherche à atteindre le mystère de l'altérité. À travers sa peinture, il est possible d'établir une typologie des lieux et de retracer la mémoire d'un peuple et d'une époque. Bon, depuis de nombreuses années, elle part de la condition commune des êtres humains à créer des œuvres à partir de l'ouverture aux autres. L'espace du tableau est un lieu-monde dans lequel l'artiste convoque plusieurs univers et humanités. Bon, évidemment, j'ai pensé à Miguel Torga, qui disait que l'humain doit être capable de s'unir à la terre pour pouvoir opérer sa propre transcendance et vivre le sacré. Certes, Graça, vous êtes portugaise, mais vous êtes surtout un être dévoué à une belle entreprise, celle de faire humanité ensemble et ensemble habiter la terre, pour reprendre l'expression de Souleymane Bachir Diagne. Donc il est question de montrer une extrême dignité, une résilience, une propension à comprendre l'autre par la capacité à se fondre en lui et à s'investir dans les drames et dans les joies. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'était si important d'organiser cette journée. C'est qu'au départ, ça devait être une petite rencontre autour du film et un débat, et finalement, ça s'est transformé en une journée bien remplie. C'est parce qu'il s'agit de trouver dans l'altérité un moyen de se battre dans un nouvel humanisme.
Tudo bem, Graça? Compreende? Compreendo. Bom dia. Eu vou falar português porque é a língua que eu falo melhor, mas compreendo muito bem francês. E um bom dia a todas e a todos. E eu estou muito, muito, muito feliz por estar com vocês. Infelizmente não estou fisicamente, mas estou graças à alta tecnologia dos nossos dias e à ajuda da minha filha Joana. Quero agradecer-vos do fundo do coração, sobretudo à Egídia e ao Fernando Corópolis, que proporcionaram este encontro notável sobre uma obra de uma mulher. Acho que sinto-me duplamente feliz porque é uma obra que de um homem, neste caso é de uma mulher que nasceu nessa pequena aldeia e que tanto adora Paris e tem uma enorme curiosidade sobre o mundo. O nome desta jornada é muito bem pensado, porque a arte de pensar o mundo, cada vez todos nós temos mais esse dever, não é a obrigação, de pensarmos o mundo em que vivemos, que é um mundo que nos traz enormes preocupações nos dias de hoje. Eu só tenho de dizer que foi muito inesperada esta forma como a Egídia me comunicou. Não estava à espera, mas recebo com muita curiosidade, e com muita solidariedade e com muito amor. E fico à vossa disposição durante todo o dia e esperemos estar sempre em contacto. Eu estou à vossa disposição e não sei o que é que dizer mais, porque estou emocionada por uma situação tão inesperada e tão maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Graça. Obrigada. E é verdade que... Obrigada por toda a disponibilidade. Je ne sais jamais en quelle langue si je parle d'une langue à une autre. Posso falar? Falo português um bocadinho. Com Graça, obrigada. E ainda bem que a emoção, acho que uma das maiores dádivas da sua pintura, também eu falei disso hoje à tarde, é também esta emoção que nos dá através da sua pintura. E eu estou a ouvi-la, estava a ouvir o meu colega, estava a pensar em Miguel Torga, também nos diários, quando ele diz que eu devo à paisagem todas as alegrias que eu tive. Os homens só me deram tristezas. A terra, com os seus vestidos e dobras, sempre foi generosa. Eu penso que realmente há essa característica da mesma forma com o seu trabalho. Toda a gente aqui presente conhece o trabalho de Graça Moraes, mas eu penso que é importante só relembrar que Graça Moraes nasceu no Vieiro, na aldeia do Vieiro, em Trás-os-Montes, em 1948, que acaba os estudos superiores nas Belas Artes do Porto, em 1971, e que vai para Lisboa, onde tem 2 ateliês, um na Costa do Castelo e outro, eu nunca sei qual é que é, em São Sebastião, e que de 1976 a 1979 vive em Paris. Portanto, Paris é também importante neste universo, foi bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian e que entre 1974 e 2001 realizou mais de uma centena de exposições em Portugal e no estrangeiro. E convém salientar, falamos também de pintoras mulheres, que em 1984 ela representou Portugal na Bienal de São Paulo com uma exposição chamada Mapas e o Espírito da Oliveira, no Museu de Arte Moderna, e em 1985 no Museu também de Arte Moderna de Rio de Janeiro. Em 1985, Erotismo e Morte, na Universidade de Granada, depois teremos que falar também sobre esta exposição, no World Trade Center, em Nova York, e também participou na exposição Feminine 85, na Unesco, aqui em Paris. Tem várias participações, nomeadamente no teatro, e outro aspecto importante que convém salientar para o nosso meio também da literatura é que tem uma obra vastíssima de relações com escritores, poetas, romancistas, desde Agostina Bessa Luís,
enfim, a lista é muito grande, Sofia de Melbreiner, Saramago, Lídia Jorge, Walter Ugumem, entre outros. Tem recebido vários prémios também, várias têm sido as homenagens feitas a Graça Moraes nos últimos anos, desde o prémio Artes Casino da Póvoa em 2001, a Academia Nacional das Belas Artes 2013, 2015 e recentemente, em 2019, recebeu a condecoração do governo português com a Medalha de Mérito Cultural e, muito em breve, eu espero que seja já no próximo ano, vai receber também o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Bragança. Bragança? Vila Real. Vila Real. Sabe que traz os montes. Traz os montes. Graça, mais uma vez, obrigada. Muito bom tê-la aqui connosco, ter a Joana também. Obrigada a todos os presentes e penso que agora é tempo de dar a palavra ao professor Eduardo Duarte, inventei-lhe um nome, que teve, enfim, que muito nos honra, porque apanhou um avião muito rapidamente e aceitou o desafio de falar sobre uma pintora viva. E, professor Eduardo, venha. Há uma história que eu também não vou resistir e que vou ter que contar. Porque, no fundo, Graça, um dos aspectos, só para situar, peut-être que je vais juste dire ça en français, peut-être que je vais dire juste ça en français, un petit peu par rapport aussi à l'organisation de notre journée, c'est que toutes les personnes qui participent à notre journée ont une histoire avec votre peinture. Et celles qui ne savent pas qu'elles ont une histoire, à la fin de la journée, elles vous raconteront que, même si elles ne vous connaissaient pas, ou même de façon inconsciente, elles ont une histoire avec vous. Donc cette journée, vous avez vu, vous avez les programmes. Alors je ne sais pas si vous avez tous pris le programme. Ah, Bourgade, le programme, il est à côté de toi. Donc il y a les programmes, il y a les résumés aussi de la journée. Vous voyez, nous avons plusieurs sessions pour les personnes. La session Racine, la première session Racine, témoignage, métamorphose, et puis la dernière session, le village à l'échelle du monde. Et donc, vous voyez que chacune de ces tables aura un lien aussi avec votre travail. Et puis, je voudrais dire qu'on terminera la journée par... il y aura la présence de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Manuel Heitor, et qui fera l'honneur de venir clôturer notre journée. Quelqu'un qui soutient beaucoup, mais j'en parlerai un peu plus tard, le travail de Grace et aussi le lien que peuvent avoir les institutions universitaires avec les artistes. Alors, la petite histoire que j'allais raconter, c'est que professeur Eduardo, que je vais présenter dans un instant, est un collectionneur de l'œuvre de Graça Moraes et qu'il y a quelques années, lorsque je lui parlais de Graça Moraes, il me dit que son premier salaire d'enseignant a été, son premier salaire d'enseignant, il l'a employé à acheter une œuvre de Graça Moraes. Et qu'à l'époque, d'après Vumo, était très cher. Donc c'était toute une histoire. Et quand il m'a raconté ça, vous vous souvenez, Graça, tout de suite, je me suis dit, mais il faut que je raconte ça à Graça, parce que c'est quand même, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un qui me dit que son premier salaire d'enseignant, c'est pour acheter une œuvre d'une peintre vivante. Donc, je lui ai lancé le défi, que vous avez accepté sem resmungar, comme on dirait en portugais. Alors, je voulais présenter au professeur... Je vais présenter au professeur Eduardo Duarte, qui est le directeur de l'Université des Beaux-Arts de Lisbonne, da Universidade de Lisboa, qui est aussi membre du Centre d'investigação das Belas Artes de Lisboa. Il est docteur diplômé des Beaux-Arts, professeur adjoint en sciences de l'art et du patrimoine, directeur du département des sciences d'art et du patrimoine également. Il a participé à plusieurs formations internationales, notamment le cours sur Curso Internacional sul Arquitetura de Andrea Palladio, pardon pour la prononciation. Il a publié des nombreux ouvrages. Je ne vais peut-être pas les citer ici, parce que c'est plus important de vous entendre. Et aujourd'hui, Graça,
e va nous parler des memórias celtas e médiévales nas pinturas de Graça Moraes. Alors, Grace, pour reprendre un petit parallèle avec la peinture, aujourd'hui, vous êtes un petit peu comme le tableau de la leçon d'anatomie de Nicolas Pope. Donc aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur la table d'anatomie, mais vous pouvez dire « aïe » si vous n'êtes pas d'accord. Percebeu? Eu estou a dizer que hoje é como aquele quadro da lição de anatomia do Rembrandt, que é a Graça que está na mesa, mas pode dizer ai se não concordar. Não, eu espero estar na mesa bem anestesiado, para não dar conta. Mas, antes de mais nada, queria agradecer ao professor Eduardo Duarte. Não sabia que tinha comprado uma obra minha com esse amor, porque realmente, com certeza, teve algum sacrifício em adquirir a obra, e estou imensamente grata. E tenho imenso prazer em oferecer-lhe um desenho na primeira visita que faço ao meu ateliê. Muito obrigado. Então estou a ver uma estátua, a ver uma imagem. Deixei de ver a cara das pessoas para ver. Não, isso dá para, porque eles estão a mostrar. Está no PowerPoint. Só um instantinho, temos aqui uma interferência dos celtas. É os sumérios. Já está tudo. Já estão todos em guerra. Mas quando regressar, tenho muito prazer em estar consigo para continuarmos esta conversa. Muito obrigado. E antes de mais nada, quero justificar a minha falta, porque tenho uns problemazinhos de saúde e com estas dificuldades de viagem e com esta ameaça deste vírus, foi-me aconselhado pelo meu médico que era mais seguro estar em Portugal. E lamento muito, porque adorava estar com vocês, mas agradeço muito a vossa generosidade e o tempo que tiveram para preparar esta jornada. Muito obrigado. Obrigada, Graça. Como diziam os antepassados, quem anda por gosto não cansa. Então, bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer a minha apresentação em português. Enfim, eu também percebo bem o francês, mas não consigo falar. E então vou fazer a minha apresentação em português. Só um momento para pôr aqui. Bom, então agradeço o convite da professora doutora Egídia Soto e do CREPAL para poder participar neste encontro intitulado Graça Moraes et l'art de penser le monde. Quero desde já avisar toda a ilustre assistência e a pintora Graça Moraes, que também cumprimento evidentemente, e uso aqui o termo pintora de propósito, pois hoje são cada vez menos aqueles que pintam e desenham e que sabem pintar e desenhar, como diria Francisco de Holanda no seu tempo, a propósito de Itália. E há muitos artistas hoje em dia, plásticos, visuais, como agora se denominam, e muitíssimos outros artistas de diferentes realidades, como a política, as finanças, etc. Mas estava-vos a dizer que estou muito apreensivo, para não dizer nervoso, porque não sou crítico de arte. Não sendo crítico de arte, encartado ou com prática nesse domínio, a minha tarefa é ainda mais suicida, pois trata-se da obra de uma artista de grande dimensão, com vasta obra de notável qualidade, com dezenas de catálogos e textos escritos por autores tão importantes como Sofia de Melbrenner, Agostina Bessa Luís, Maria Velho da Costa, Helena Vaz da Silva, Eduardo Lourenço, Vasco Graça Moura, Fernando Azevedo, Fernando Pernes, José Augusto França, Rui Mário Gonçalves, José Sommer Ribeiro, Alçada Batista, Hermínio Monteiro, Pedro Tamen, Mário Cláudio, António Mega Ferreira, Guilherme de Oliveira Martins, Bernardo Pinto Almeida, Lídia Jorge, João Pinharanda, Helena de Freitas, Sílvia Chicó,
Cristina Tavares, as duas últimas de quem fui felizmente aluno, entre outros e outras, e ainda porque costumo estudar e referir pintores e escultores e arquitetos que faleceram quase sempre há mais de 100 anos. Por isso, a minha tarefa é muito complicada. Tenho, portanto, o defeito de tentar ver e analisar as formas como se fossem membros de uma genealogia. Talvez seja, afinal, um formalista, muito provavelmente por ter sido aluno no mestrado em História da Arte de um ilustre historiador da arte medieval, o professor Artur Nobre de Gusmão, discípulo do professor Mário Tavares Chicó, e este aluno dos historiadores da arte medieval, Élie Lambert e de Henri Faucon. Graça Moraes é, com toda a certeza, a mais consagrada pintora portuguesa da atualidade, a par de Paula Rego, e, desde as primeiras exposições em que participou, revelou algo que a pintura portuguesa, seguindo algumas modas internacionais da época, havia perdido ou estava a perder: o figurativo, na mais pura tradição ocidental pictórica e sem qualquer vergonha ou complexo. Graça Moraes descobre e transmite a quase refundação do desenho. Afinal, o pai da pintura, na perspectiva de Giorgio Vasari, e que muitas vezes esquecemos. Toda a obra de Graça Moraes é desenho e pintura, como se apresentando esse par, ligado pelos mais fortes laços paternais, que coincide com o lugar da obra da artista. Recordamos aqui uma gravura do século XIX de Vítor Bastos, pintor formado na Academia Real de Belas Artes de Lisboa e, posteriormente, o mais importante escultor do romantismo português. No caso, uma capa do Jornal de Belas Artes de 1857, na qual estão representadas precisamente as filhas do desenho. A pintura ao centro, com a escultura à sua esquerda, que olha para a irmã, e, mais meditabunda, a arquitetura do lado direito, todas elas naturalmente com os instrumentos da sua profissão: paleta, pincel, maço, busto, compasso, planta de edifício e livros, respectivamente. Mas a figuração em Graça Moraes não se revela como um exercício conservador, pois está aliada a uma abstração e gestualidade próprias, vinda das mais remotas metamorfoses e antropologias da pré-história e da antiguidade. E é precisamente aí que eu quero chegar. Vou tentar não referir as memórias de Graça Moraes da ruralidade, das mulheres, dos animais, dos touros, da antropologia e da natureza, enfim, de uma época em que estavam, talvez, entre nós, as deusas e os deuses ancestrais. Estando alguns de nós fisicamente em Paris e, por isso, perto de Saint-Denis, e Saint-Denis é no fim da linha 13 do metro, e também estamos perto do Abade de Suger e do local onde nasceu o gótico, tentaremos analisar a obra de Graça Moraes na perspectiva da história da arte. Consequência fatal de alguém, eu próprio, que anda por defeito de formação e de profissão a percorrer os caminhos e cruzamento das formas. Nesse sentido, e evocando Georges Duby, que afirmava que o belo na arte medieval era constituído pelo claro, o luminoso e o brilhante, que é algo que Graça Moraes, como verdadeira e genuína pintora, sempre, afinal, procurou e exigiu. O desenho e a pintura de Graça Moraes estão repletos de claridade, de luminosidade e de brilho, mesmo quando as trevas parecem anunciar o seu tempo. Inicio esta comunicação com uma fotografia de Graça Moraes e tentaremos analisar então a obra da pintora, as recordações que observamos da arte dos celtas e da Idade Média que, felizmente, povoam o nosso imaginário coletivo, sobretudo nas zonas do norte de Portugal, de onde somos todos originários, porque Portugal nasceu nessa geografia. Recordamos, como escreveu Fernando Pernes em 2005, que em Graça Moraes se manteve, e cito, o culto por tensa ancestralidade,
Fim de citação. Esta fotografia evoca talvez indelevelmente essa ancestralidade. Serras, nevoeiro e árvores despidas. Iremos, pois, analisar as referências da obra de Graça Moraes e vamos deixar, peço desculpa, as referências da obra de Graça Moraes a Giotto, Piero della Francesca, Fra Angélico, Rembrandt, Courbet, Van Gogh, Chagall, Max Ernst, Picabia, Francis Bacon, Kiefer, naturalmente Picasso, entre outros, pois são todos eles recentes e modernos, comparados com os artistas celtas e medievais. É, de facto, estranho referir essas épocas longínquas, pois habitualmente tão desfasadas das nossas preocupações, que se iniciam quase sempre, no mínimo, no século XIX, para não dizer XX, e alguns autores até para o XXI, não é? Da mesma forma, evitaremos os rótulos simples e redutores de, e cito, surrealizante e expressionista. Afinal, toda a arte sempre foi surrealista e expressionista, mas também clássica, barroca, entre outras coisas. A nossa apresentação será dividida nestes 4 pontos e passamos então ao primeiro: arte celta, máscaras, guerreiros, esculturas românicas e góticas. Propositadamente, não teremos qualquer conclusão, pois a mais importante conclusão é o privilégio de observarmos reproduções de alguns desenhos e pinturas de Graça Moraes e de outros objetos artísticos da história da arte. A arte de Graça Moraes tem um pulsar celta de máscaras e dos inevitáveis caretos. Como escrevia Emília Ferreira em 2016, e cito, vemos aí pessoas, não apenas a transformação de pessoas em seres de outras espécies, mas também a inscrição do tempo nos corpos, em particular no modo como este grava a sua máscara sobre os rostos. Fim de citação. E continuo a citar. Nestas metamorfoses, o uno faz parte do todo humano ou inseto, humano ou planta, rosto ou careto, terra e vida, terra e morte. Fim de citação. Também Silvia Chicó, num importante texto datado de 2005 acerca de retratos e autorretratos de Graça Moraes, havia detectado, sem qualquer dúvida, e cito, o recurso à máscara num apontamento quase etnográfico, referindo os caretos transmontanos, é pretexto para apresentar enfaticamente figuras que são sempre pessoas sós e desprotegidas. Fim de citação. E mais à frente, e cito, grande parte das personagens de Graça Moraes são máscaras ou tipificações de certos retratos, onde a força expressionista se manifesta, onde a autora estabelece pontes com uma pintura antiga, com a pintura religiosa portuguesa existente nas muitas igrejas de província que a pintora profundamente estudou. Fim de citação. E este é um aspecto, de facto, muito importante que liga a obra de Graça Moraes sempre à própria história da arte. Graça Moraes tem sido uma das pintoras, talvez a única, que mais consistentemente tem explorado o retrato e o autorretrato. Afinal, outro dos temas indeléveis da grande tradição da pintura ocidental. Na verdade, os rostos e as máscaras de Graça Moraes recordam as estátuas e a arte celta, e a partir destas, a escultura e a Idade Média. E podemos ver aqui um conjunto de imagens, desde um desenho de uma escultura românica, no caso, uma máscara cachorro da igreja de São Salvador de Anciães, que foi realizado por Graça Moraes e que está presente no livro Terra Quente, O Fim do Milénio. Eu pus sempre em baixo as imagens e os catálogos de onde tirei essas imagens. E todos estes rostos de figuras determinam as recordações da arte celta. Os olhos sempre circulares, a boca pequena e uma escala que remete para a escultura de guerreiros, como iremos ver.
Portanto, são alguns trabalhos de Graça Moraes. A relação com o românico e com a arte dos celtas é, em algumas obras, evidente. Aqui também esta escala de figuras é absolutamente notável. Ou estes retratos. Portanto, eu vou avançando. Este é um trabalho recente. Até chegarmos a esta série, sem título, de olhos fechados, de autocontemplação, como estivessem a ver a alma. E é interessante porque os olhos, quando fechados, são ainda mais olhos, são mais circulares e mais celtas. Aqui o azul também, que é outra característica que a pintora Graça Moraes utiliza, felizmente, o azul. Retratos, muitas vezes, que se assemelham a esculturas. Esta é outra questão que consideramos relevante na obra de Graça Moraes. A metamorfose do desenho na pintura e, por vezes, na própria escultura, que Fernando Perne já tinha detectado. De facto, alguns desenhos, pinturas de Graça Moraes são verdadeiros projetos de escultura, ou, se quisermos, representações de esculturas, certamente de granito. É interessante que não há nestas peças qualquer vestígio do clássico e monótono mármore alentejano, ele próprio de um brilho demasiado intenso, mas são granito. E, finalmente, os guerreiros galaico-lusitanos, figuras tutelares de antepassados, semidivindades, talvez, que estavam à entrada dos castros como guardiães eternos e, como sabem, pertence, pelo nome, à Galiza e à antiga Lusitânia. E aparecem também alguns até na Alemanha, portanto são obras dos celtas, e vemos exatamente aqui a máscara também, os olhos salientes, o nariz muito evidente e a boca também, enfim, ligeiramente, enfim, quase sempre, enfim, pequena. Eu coloquei aqui, este é interessante porque é do outeiro de Lesenho, Montalegre, próximo do local de nascimento também, enfim, 100 km, portanto, Trás-os-Montes também, do lugar onde Graça Moraes nasceu. E é, de facto, uma escultura de um lusitano, até há quem diga que há uma representação, eventualmente viriato. Enfim, claro que não é, mas será de alguém próximo do viriato, naturalmente, um primo direito do viriato, naturalmente. Estes também eram, digamos, primos direitos do, e como estamos em França, não é, do Asterix e do Obelix, não é? Também são celtas, exatamente como estes. Os guerreiros galaico-lusitanos têm, então, como eu disse, as típicas cabeças celtas. Eu pus aqui também uma peça de grande qualidade que está na Galiza, sempre nariz desenvolvido, os olhos invariavelmente redondos, prestes a sair das órbitas, e mesmo quando estes rostos, que são muito interessantes também, isto é do país de Gales, não é? Mas podemos ir para a Alemanha, enfim, é o mesmo, são as mesmas pessoas, não é? E mesmo quando temos estas cabeças mais ataviadas, como a célebre cabeça de Praga, vemos que os rostos continuam sempre celtas, não é? Os olhos, sobretudo, muito desenvolvidos. Vamos tentar fazer aqui algumas relações que me parecem, de facto, evidentes entre uma peça românica, uma obra as duas primeiras naturalmente feitas por Graça Moraes e o Guerreiro. Esta aqui também, enfim,
digamos que os retratos de Graça Moraes têm quase este fundo antropológico, este fundo celta. Eu isto encontrei à venda no OLX, se alguém quiser. É uma careta em pedra que serve de fontanário. Isto também se encontra muito no norte, em granito, e reparem, é a mesma tradição. Quer dizer, isto provavelmente, enfim, não é uma obra erudita, naturalmente, mas é a mesma coisa, não é? Os olhos desenvolvidos, redondos, o nariz, e esta tipologia de rosto depois vai passar para o românico e para o gótico. E como estamos aqui perto, enfim, de Saint-Denis e do nascimento do gótico, também encontramos os mesmos olhos redondos, mas agora cada vez mais amendoados no gótico, que vão povoando o românico e o gótico, por exemplo, em Saint-Denis. Falta ali pasta, provavelmente, de vidro, cor. Portanto, atenção que esta escultura, ou toda ou parte dela, era pintada, e falta-nos exatamente essa questão da pintura, que já vamos voltar a ela, no românico, que é muito importante. Coloquei aqui também do Museu Nacional de Arte de Idade Média de Paris, o mesmo tipo de rosto, não é? Que vem, obviamente, da arte dos celtas. Este aqui, reparem já, amendoado, à medida que o gótico avança, os olhos tornam-se amendoados porque era considerado uma característica de beleza estética, o olho amendoado, mas saliente, sempre saliente. Este desenho também de carvão e pastel sobre papel de Graça Moraes, que é exatamente uma escultura antiga, provavelmente, e depois um anjinho, não é? Barroco. E há aqui, de facto, uma relação entre os olhos, a máscara que de vez em quando aparece em algumas obras de Graça Moraes. E aqui também as máscaras, sempre inevitáveis, que são outros rostos, afinal. E as máscaras podem ser naturezas mortas, quando não são, ou quando não estão sobre os rostos também. Aqui um conjunto de máscaras, uma série de máscaras com elementos animais. Portanto, essa relação também com o zoomorfismo também é profundamente medieval. E máscaras e o tal zoomorfismo que nós podemos encontrar. E depois, estes dois caretos com máscaras para cima. Isto é muito interessante, aqui, uma brincadeira, máscaras para cima. Como se fossem viseiras de um imaginário capacete medieval. Como veem, eu vejo guerreiros celtas e medievais por todo lado, não é? Também estes caretos evocam os guerreiros celtas, antes ou depois de batalhas. São notáveis estes, o enquadramento, a composição, a técnica absolutamente extraordinária destes desenhos. Mas este capacete para cima lembrou-me logo a célebre escultura com o capacete para cima de Péricles, não é? Grande, político, como sabem, de Atenas, guerreiro. E lá está o sinal de guerreiro, mas é um guerreiro que neste momento não é guerreiro, tem o capacete para cima. O capacete coríntio, não é? Mas ao mesmo tempo era estadista e político, Péricles. Claro que os caretos colocam as máscaras para cima para comer e beber. Mas aqui temos os rostos como suporte de máscaras e talvez eles próprios máscaras. Portanto, é uma máscara sobre outra máscara. O rosto de cada um de nós é uma máscara também, com certeza. Pois, a seu modo, como eu disse, qualquer rosto poderá ser sempre uma máscara. E quantas vezes
Os políticos, então, são hábeis a usar várias máscaras. Tenho aqui uma inevitável máscara de Pudense e 3 máscaras celtas, que são peças, de facto, interessantíssimas. Esta é da Escócia, e esta também, Escócia e Gales, não é? Mas é a mesma tipologia de rosto. Bom, então, tenho aqui também outra máscara, que é uma visitação, um óleo sobre tela, e que me lembra esta Dame à la Capuche, ou Dame de Brassampouy, uma revisitação, não é, do mais antigo, enfim, retrato pré-histórico que existe e que se conhece da humanidade. Esta a Dama de Brassampouy, cerca de 21 mil anos antes de Cristo. Retratos de pedra e de Faium. Esta série evoca a escultura, desde logo, por ser pintada sobre ardósia, e evoca a escultura, naturalmente. São, e cito Fernando Pernes, veneradas em pequenas lousas que lembram placas mortuárias, ícones ou retratos funerários coptas. Fim de citação. São uma série absolutamente extraordinária de pinturas sobre, então, essas ardósias, e como a própria Graça Moraes referiu numa entrevista, certa época, quando se deslocava ao Louvre, ficava sempre extasiada com os retratos funerários de Faium. Mas estes retratos evocam ainda, evidentemente, os autorretratos de Rembrandt com a luz dourada e os focos tenebristas de Caravaggio. Mas estas lousas, e volto aqui um bocadinho atrás, peço desculpa, remetem também, pela sua forma superior, em arco apontado, para o estilo gótico. O que também é, digamos que, outra presença do gótico. E para Faium, naturalmente, enfim, terminando sempre em redondo. Bom, vamos falar agora rapidamente sobre iluminuras medievais. Bom, não me enganei na imagem, pois o portal da Glória, em Santiago de Compostela, era, na época, uma imensa iluminura, ou gigante códice, um gigante livro, dentro do qual podíamos entrar, rezar e fruir. A conservação e o restauro descobriram um sortilégio de cores, sobretudo do raríssimo azul. O azul era o pigmento mais caro durante a Idade Média, mais do que o ouro, pois o pigmento resultava de lápis-lazuli esmagado, que vinha do longínquo Afeganistão, terra nunca mais visitada desde a época de Alexandre Magno. Só Alexandre Magno é que tinha passado pelo Afeganistão. Hoje, infelizmente, enfim, as notícias do Afeganistão não são sobre lápis-lazuli, enfim, é sobre outras grandes desgraças, mas há esse mistério, de facto, do Afeganistão, esse mistério longínquo. Daí o azul ser um pigmento tão procurado, tão raro. Durante 10 anos fizeram-se trabalhos de conservação e restauro no Portal da Glória, do mestre Mateu, em Santiago de Compostela, com 90 profissionais, e descobriu-se, de facto, que todo o portal era pintado. E pintado... Há pessoas só que estão a tentar entrar. Desculpa, então. Paciência. E pintado de cores fortes. Isto é uma reconstituição. Portanto, o que era isto?
é uma pintura, é uma escultura, é uma iluminura, é tudo junto, não é? Uma iluminura gigantesca, evidentemente. Há pouca cor na Idade Média. A Idade Média não tem muita cor. E quando há a cor, é exatamente um elemento que se distingue, não é? Lá está, pelo claro, pela iluminação, como o Jorge Duby falava. E ao longo do tempo, o azul foi sendo substituído pelo mais simples dourado barroco. É engraçado que o Portal do século XII, XVI e XVII foi perdendo o azul e vai ganhando o dourado. Vou passar rapidamente, porque o meu tempo já está a terminar. E vê-se de facto aqui azuis fortes. Lembremos-nos que uma das mais límpidas fontes onde foi beber Picasso, grande referência para a Graça Moraes e para todos os artistas do século XX, eram as iluminuras, como a do Beato de Saint-Sever e de outras obras do Beato de Liébana. Também em Graça Moraes, alguns trabalhos recordam iluminuras medievais, pelas composições e pelo tratamento plástico, pela cor. É interessante esta relação que a arte do século XX tem com as iluminuras e que o próprio Picasso, enfim, seguia e não desmentia, obviamente. Aqui, isto, enfim, é o protótipo, como vê, da Guernica, não é? Com cor, obviamente. Finalmente, a série, e estou mesmo a terminar, a Idade de Ouro, Idade Média, Azul e Ouro. Terminamos então com a série A Idade Média de Ouro, pois ela evoca ainda a Idade Média, mas já o Barroco, e sempre a ancestralidade e a religião popular. E cito novamente Sílvia Chicó. A memória das procissões, os pagadores de promessas, a amálgama popular, o animismo expresso de modo ambíguo, em que se confundem mundos de superstição e de paganismo, quiçá, raiz ainda demasiado ignorada da cultura religiosa portuguesa e explicação possível de uma identidade cultural especificamente nossa. Fim de citação. A mesma crítica historiadora de arte refere, e cito, as pinturas dos mestres e do Barroco. E cito novamente, a intensidade e dramaticidade, o uso de contrastes violentos, de cores complementares, tradicionalmente usadas na arte popular, fazem surgir os rostos como aparições ou alucinações. Rostos, não sabemos se de anjos, se de demónios. Fim de citação. Mostro aqui então algumas obras da série A Idade de Ouro. O próprio nome é extraordinariamente poético, a própria designação A Idade de Ouro. E nesta idade o sortilégio era de azul e ouro. Evocação clara do barroco nacional, do barroco português, feito, afinal, de talha dourada e de azulejo. Nunca nos podemos esquecer dessa questão. E uma das pinturas, todas elas envoltas, como vimos, por uma atmosfera azul de mistério, recordam os célebres e míticos painéis de São Vicente, também, digamos que, a idade de ouro da pintura portuguesa. Realizados também eles no crepúsculo da Idade Média. Temos reparado, aliás, que Graça Moraes revela uma predominância e um gosto pelos azuis, que ela depois fará o favor de confirmar ou desmentir, obviamente. E esta poderá ser, talvez, uma outra faceta ligada à Idade Média. E há aqui, obviamente, também uma ligação que nós podemos estabelecer a Nuno Gonçalves. A ausência do espaço, como nos painéis de São Vicente, a partilha da mesma
estrutura escultórica das figuras e, sobretudo, o mesmo silêncio religioso e reverencial. Recordo aqui só algumas imagens da mítica pintura portuguesa dos painéis de São Vicente, atribuídos a Nuno Gonçalves, e esta recordação que nós podemos estabelecer com este pintor através da obra de Graça Moraes. E termino. Com o azul da série A Idade de Ouro, terminamos então com outra peça de olhos profundamente azuis, esta de lápis lazuli, e de estruturas semelhantes aos rostos, que depois irão ser os rostos das máscaras celtas e medievais. Mas aqui este intendente é muito anterior, 2400 a.C. E termino com Uma Cabeça Muda, obra absolutamente notável. Também azul. Desenho, pintura, escultura, que na sua imensa mudez e silêncio tem o condão de nos interpelar, como toda a obra de Graça Moraes. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por esta brilhante... Muito obrigada por esta brilhante apresentação, por este olhar novo sobre a obra de Graça Moraes e Novo quer dizer... Pois... E ainda bem que aceitou este desafio, porque realmente para mim também foi uma abordagem que eu não tinha pensado, nesta abordagem medieval e muito menos celta. E, portanto, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas se calhar eu dava já a palavra à Graça, porque certamente terá muita coisa para dizer antes de fazermos uma pequena pausa. Já não me vai oferecer o desenho. Ouviu, Graça, o que disse o professor? Que já não lhe vai oferecer o desenho depois desta apresentação. Bom, eu acho que não só merece um desenho, mas merece vários. Não percebi? Não só merece um desenho, mas merece vários. Muito obrigado. Eu penso muito por este verdadeiro estudo à volta da minha pintura e à volta da história da arte. Faz aí umas ligações que eu de uma forma intuitiva cheguei lá, mas que nunca tinha percebido que se podia fazer essas ligações dessa forma tão inteligente e tão culta. Olha, o que é que lhe dizer? Acabou muito bem com aquela cabeça, que é uma cabeça que eu ofereci à Fundação Gulbenkian e que esteve exposta na exposição que se realizou aí na delegação da Gulbenkian há 3 anos. E observou muito bem, falou tanta coisa, e eu ao mesmo tempo que ia falando, ia descobrindo. É porque a maior parte da minha obra eu chego lá de uma forma muito intuitiva e muito emocional. E fico espantada como é que conseguiu, de uma forma tão racional e tão séria, fazer essa investigação, faz as ligações que são as ligações certas. Se calhar se eu tivesse observado com tanta atenção certas figuras que nós vimos através da história, eu era capaz de não ter feito a pintura que fiz. Sabe que a maior parte da pintura que se faz, eu faço e que outros artistas com certeza fazem, ainda bem que nasce de uma certa inconsciência. É uma inconsciência que nasce de uma certa sabedoria que se vai tendo ao longo da vida, porque eu visitei, não tudo, mas muitas dessas cabeças que me mostrou, sobretudo aquelas das igrejas de Carrezeiro de Anciães, que de facto têm a ver com um período
muito intenso, em que eu visitei aquelas capelas e igrejas e pequenos castelos que estão abandonados, e fascinava-me sempre aquela forma muito simples, que às vezes tem traços na simplificação da arte africana. E essas cabeças, com as outras cabeças que eu conhecia mais visíveis, de carne e osso, deram origem a essas pinturas que com tanto cuidado foi preciso trabalhar muito para conseguir fazer essa pesquisa e essa relação. Eu agradeço-lhe imenso. Eu tomei aqui alguns apontamentos e não sei o que é que quer dizer, mas de facto nunca... É a primeira vez que alguém faz uma relação tão profunda, tão séria, tão bem observada e ao mesmo tempo tão elogiosa sobre a minha pintura. Se calhar uma pessoa que quando começa a envelhecer e começa a fazer já fez muita coisa, nem se apercebe da importância que isso teve. Eu nunca me dei conta que alguém com a dimensão das pessoas que eu estou aí a falar pudessem olhar com tanto rigor e que me estivessem a ensinar a ver a minha pintura. Isso é que é muito interessante. É que vocês estão a dar uma lição. E é uma lição que eu vou pegar para ver se consigo fazer crescer mais aquilo que até agora consegui fazer. Chamou a atenção sobre aquelas figuras maravilhosas, aqueles tratos que eu acho que é dos tratos mais importantes da humanidade, das cabeças do Fayome, mas depois também aqueles tratos em pedra, aquelas máscaras que se parecem carrancas, e mesmo aqueles diabretes que são as máscaras dos caretos, com quem eu no filme da minha filha vão ver, andei a fotografar, andei no meio deles, faz uma relação muito curiosa. Eles parecem guerreiros. Sabe que eu quando os fotografei, eu não achei tão interessante a fase em que eles estão naquela loucura a correr atrás das pessoas, sobretudo das jovens, das raparigas que chocalham. Essa fase é uma fase misteriosa, porque se vê um homem que é um animal com a cara tapada. Mas eu depois ia atrás deles e quando eles se escondiam nos quinteiros, aí é que eu gostava de olhar para eles. Eles escondiam-se para beber mais vinho, para ficarem mais entusiasmados e para beberem água, sobretudo vinho. E então aquelas cabeças eram verdadeiros guerreiros, porque eles tiravam a lata que os cobria, a máscara, e era uma máscara sobre outra máscara. E era uma máscara, sobretudo, com toda a pujança de um homem. E foi isso que eu fotografei, e tenho muitas fotografias que não podia gostar de fotografar, não porque sejam grandes fotografias, mas porque são documentos, e no filme que a Joana fez, vão ter a oportunidade de ver esses bocadinhos, e foi isso que me deu origem àquelas pinturas, algumas a preto e branco, porque eu acho que o preto e branco tinham um drama que eu sentia naqueles homens, uma seriedade. Quando as coisas são muito sentidas, fazem-me arrepiar. E eu olhar para aqueles caretos que hoje se transformaram muito num postal turístico, mas na altura ainda não eram, ainda não tinham ganho prémios, e eram realmente homens animais, homens deuses. E são esses homens que tão bem apreciou. Olha, eu agradeço-lhe muito porque aprendi imenso com tudo o que disse. E quando voltar a Lisboa, eu quero muito estar consigo. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras e olha, fico muito lisonjeado, mas o mérito é da pintora Graça Moraes, não é meu, obviamente. Eu acho que, de facto, os grandes artistas tornam a tarefa daqueles que são ou críticos ou historiadores muito fácil, não é? Porque quando a obra, de facto, é profunda, vasta e séria, como é o caso, acho que é facílimo escrever sobre as mesmas obras. E eu é que lhe agradeço as suas palavras e, sobretudo, a sua obra. Todos nós, não é? Todos nós. E lembrar-nos aquilo que somos, não é? No fundo. Porque é uma obra séria e uma obra necessária que reflete o que somos, como eu disse, o norte, o que somos, de facto. Muito obrigado. Eu que agradeço e também já agora posso dizer que tudo que fiz até agora podia ficar no esquecimento
se eu não tivesse encontrado essas pessoas que já me conhecem de nada e que olharam para a minha obra e que escreveram textos maravilhosos, textos que recriaram a minha obra. Por isso eu acho que as obras, por melhores que sejam, podem ficar esquecidas se não houverem outros criadores a pensar e a refletir e a escrever sobre ela. Isto é um trabalho que começa agora também a dar os seus frutos, como referiu o Sr. Ministro a semana passada, não é verdade, Graça? Isso também, esperemos que os estudantes alguns estudantes possam trabalhar sobre a fortuna crítica que tem sido publicada sobre a sua obra. Isto também fica aqui um desafio. Várias teses. Uma de mestrado que está a orientar? Não, está publicada, não é? De Jorge da Costa, não é? Da Católica. Mas há outras séries, quer dizer, todas aquelas séries dão mestrados e doutoramentos. Isso fica aqui o seu papel também para influenciar os estudantes. Claro, com certeza. Responsabilidade. Muito obrigada. Vamos fazer uma curta pausa, está bem? Antes de passarmos agora à segunda mesa. Até já. E bom dia. Acabo de ver que a Joana também chegou. A Joana vai a um... Eu preciso falar contigo por causa do som. Está bem. Eu estou aqui então. Podemos uma pequena pausa de 5 minutinhos, está bem?